Segundo projeções pré-PIB desse segundo trimestre do Banco da Ecoval, a economia deve mostrar sinais claros de desaceleração. O relatório projeta um crescimento de 0,5% trimestre a trimestre e a desaceleração deve ser disseminada entre quase todos os componentes, com exceção do agro. Sobre esses dados, a gente conversa agora com o economista do Banco da Ecoval, Antônio Ricciardi, que está aqui comigo já. Antônio, muito obrigada por aceitar nosso convite, né? Obviamente, pelo seu tempo, por estar aqui cedinho para falar sobre um tema tão importante aqui conosco. Bom dia, Débora. O prazer é meu. Bom dia, meu querido Antônio. Vamos lá então, né? Olhando um pouco ponto a ponto aqui dessa projeção de crescimento de 0,5% aqui no segundo trimestre, confirmando, né, já sinais de desaceleração da economia. A gente já tinha, né, uma forte expectativa para que isso acontecesse, mas do ponto de vista de vocês, nesse relatório, quais principais fatores explicam agora essa perda de ritmo? Perfeito, Débora. Então, o que a gente vem observando na economia, né, só fazendo uma recapitulação rápida, a gente cresceu 1,4 ponto percentual no primeiro trimestre em função do excelente desempenho do agro. Só que o ciclo de aperto monetário, iniciado lá em outubro do ano passado, desculpa, que levou a Selic a 15% agora, ele fez com que tivéssemos os efeitos defasados da política monetária fazem com que depois de 3 ou até 6 meses você já começa a sentir os efeitos sobre a atividade econômica, e é o que a gente tem observado exatamente nesses dados. Então, como os efeitos eles estão bem disseminados entre os setores, então a gente está tendo serviços caindo, consumo das famílias caindo, indústria enfraquecendo, porque o custo de tomar crédito está mais fraco, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Isso naturalmente faz com que a atividade desacelere. E essa desaceleração da atividade ela deve ser observada nesse trimestre, no crescimento do segundo trimestre. Em função, a gente tem outros indicadores mensais e eles já indicam o crescimento nesse sentido. Então, a nossa projeção é que apenas o setor agropecuário continue com um bom desempenho em função da safra recorde, né, tanto de soja quanto de milho, que vai ser no terceiro trimestre, mas os outros setores seguem com desempenho de desaceleração, clara desaceleração, e alguns mais intensos que outros, como o caso do consumo da indústria. Agora, e a questão do setor de serviços, eu queria entender um pouco melhor, porque a gente tem acompanhado já, inclusive, do ponto de vista da inflação, um setor bastante preocupante, né? Ou seja, a resiliência do setor de serviços, que sempre vem persistindo, e, aliás, no último dado de atividade econômica, foi também um setor ali que se destacou bastante. Esse setor de serviço, ele desacelera, mas até que ponto, e até que ponto também ele não desacelerando como esperado, pode acabar compensando a fraqueza, né, por exemplo, de consumo das famílias, como você bem explicou, e também da indústria? Perfeito, acho que é uma excelente colocação. Acho que a gente tem que fazer uma pontuação sobre serviços, que o maior peso dos serviços do grupo de serviços, ele vem de transportes e armazenagem. Transportes e armazenagem, eles têm muito efeito sobre tanto o setor exportador quanto o setor do agro, né, que você precisa escoar tanto para silos a produção de grãos, quanto a produção e até os portos. E isso, então, você tem um setor de serviços com efeitos indiretos mais claros do bom desempenho do agro. Como a gente vai ter algumas safras de grão com recorde histórico, né, de produção neste trimestre, neste ano e no terceiro trimestre também, a resiliência do setor de serviços ela deve ser mais forte do que a dos outros setores, em função de dinâmicas particulares, principalmente com relação aos efeitos indiretos do agro e outros determinantes. Lembrando, né, o setor de serviços é mais de 60% do PIB brasileiro, então é um setor ainda forte. E você bem colocou, né, e gera pressão sobre a inflação de serviços, que é a inflação que o Banco Central costuma olhar com mais carinho. Então, a nossa projeção é que, que os serviços cresçam 1,9 no final deste ano e seja o principal vetor de sustentação do PIB, que a gente tem 2,2 do PIB no final do ano. Então, a gente deve ver os serviços ainda mais resilientes e outros setores como indústria e consumo, aí sim perdendo fôlego com mais
com mais força. Uhum. Agora, Antônio, em relação ao setor industrial, né? Você muito bem relatou essa expectativa de perda de fôlego da indústria, alguns dados, inclusive, já vêm mostrando um pouco sobre isso. Eu quero entender o que pode pesar mais nesse desempenho. São os juros mais altos agora, que inevitavelmente acabam impactando bastante o setor industrial. É a demanda externa, por causa talvez desse tarifaço, problemas estruturais do setor, o que é que realmente pode pesar nessa desaceleração do setor da indústria de transformação? Olha, eu diria que é uma soma de tudo isso, né, eu acho que você elencou bons pontos e todos eles, se você tem, eh, pontos específicos que podem levar à queda da indústria. Então, primeiro, né, a indústria ela tinha mostrado um dinamismo melhor, tanto na indústria quanto no investimento, que é a formação bruta de capital, no ano passado, e com a taxa de juros a 15%, naturalmente o custo de financiamento fica muito alto, né. E aí, e esse é o resultado esperado pelo Banco Central, né, o mecanismo esperado de enfraquecimento da atividade. Então, dado o cenário, a indústria ela deve sofrer mais, principalmente porque já é um setor que há muitos anos tem pouco dinamismo já na economia brasileira, ensaiou melhorar ano passado, mas a taxa o Banco Central corretamente para perseguir a meta de inflação, teve de aumentar os juros e ele deve ser afetado de forma mais intensa, eh, no setor da indústria. Acho que o tarifaço tem um outro ponto importante, a gente até fez o estudo aqui do Banco da Ecoval, que existem setores específicos que vão sofrer mais com o tarifaço, principalmente o de indústria de, bens intermediários. Estes que são os principais, a principal pauta de importação para os Estados Unidos, de exportação para os Estados Unidos, tende a sofrer mais e é um setor muito dinâmico aqui, no Brasil. Lembrando, né, a gente tem 2 grandes grupos, a indústria de transformação e a indústria extrativa. A indústria extrativa ela está tendo desempenhos muito expressivos positivos esse ano. O desempenho vai vir mais fraco da indústria de transformação, que de fato é essa indústria que você, produz bens para outras indústrias ou para a fabricação de outros produtos. Uhum, E aí, essa indústria, de fato, deve sentir mais os efeitos, e ela tem o maior peso no PIB brasileiro. uhum. Bom, pensando em atividade econômica, a gente sabe que a questão de investimentos, a taxa de investimento é sempre uma preocupação. No Brasil, a gente tem historicamente, né, uma taxa de investimento proporcional ao PIB mais baixa, comparado a outros países. E eu quero entender essa projeção do recuo que vocês trazem nesse momento, um recuo até mais acentuado nesses investimentos, né? Qual que é o peso da taxa de juros nesse movimento e também, obviamente, né, de outros fatores que limitem que tenham limitado essa retomada nessa formação bruta de capital fixo? Perfeito. Então você tem setores que eles são mais sensíveis à taxa de juros, e o investimento é o que é mais sensível, né, naturalmente para você investir, o custo de financiamento fica mais alto, então tomar o empréstimo ele fica mais difícil para o empresário. Então, o investimento, que é a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a compra de equipamentos, para a produção, ele deve mostrar uma maior queda, né. Na transição do primeiro para o segundo do trimestre, deve cair em torno de 2 pontos percentual, isso é muito forte. Mas só que lembrando, né, ano passado rodou próximo de 10% de crescimento no ano, então a formação bruta de capital estava muito forte no ano passado. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai ter essa queda de um trimestre para outro, mas ainda em patamares elevados e deve terminar o ano crescendo 5% com relação ao ano passado. São patamares elevados para a formatação bruta de capital, mas naturalmente o peso da taxa de juros ele é exercido mais forte no investimento, e aí tem essa desaceleração. E então, se não tiver a reversão da taxa de juros, nós no Banco da Ecoval acreditamos que a taxa de juros deve voltar a cair apenas no primeiro tri do ano que vem. Então, para esse ano, a gente ainda tem um cenário de desaceleração da formação bruta de capital, crescendo em torno de 5% com relação ao ano passado. Perfeito. Olha, eu conversei com o economista do Daicoval, Banco Daicoval, Antônio Ricciardi. Bem-vindo sempre aqui, meu querido. Uma ótima sexta para você e até uma próxima. Muito obrigado, Débora, o prazer foi meu. Até Até mais. mais.